Tudo bom, doutor? Tudo bem, um prazer estar aqui, agradeço o convite e quero deixar claro que para mim é uma satisfação, uma honra ter essa oportunidade de rever pessoas queridas aqui e estou à disposição para podermos conversar sobre os assuntos que vierem. Doutor, é claro, eu tenho que aproveitar a sua presença aqui, não dá para não falar sobre isso. Como é que está essa situação do Josias, querido amigo nosso, uma pessoa do bem, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que ganhou uma eleição junto com a Ana Paula num mandato retrasado, e o Toniolo também, um velho amigo, e que foram envolvidos naquela ação caça-fantasmas da Câmara Municipal. Eu queria que o senhor desse um enfoque, resumido, é claro, como um todo daquilo que aconteceu e que está acontecendo. Essa ação penal ela é oriunda de uma investigação decorrente de um inquérito civil por parte do Ministério Público e que teve como um ponto crucial uma diligência que foi feita até a Câmara Municipal numa determinada ocasião, numa única determinada data, e acabou-se entendendo em linhas gerais que os colaboradores, né, os assessores dos vereadores que estavam presentes no momento da diligência, esses de fato prestavam serviços à Câmara e em contrapartida aqueles que supostamente não teriam sido encontrados naquele momento nos gabinetes, né, uma ação que acabou envolvendo quase uma totalidade dos gabinetes todos os vereadores, esses seriam então considerados fantasmas, né? E a partir daí nós tivemos uma representação que foi feita pela prisão preventiva dos vereadores que supostamente estariam com esse tipo de conduta, o que acabou acontecendo, e hoje, como é de conhecimento, todos em liberdade desde o final do ano passado, aguardando o tramitar da ação penal. A ação penal ainda, ela foi até pelo volume enorme de pessoas envolvidas, ela foi fracionada, então hoje nós temos basicamente cada vereador e assessores respectivos numa ação penal diferente. Houve esse desmembramento por uma questão até de praticidade. E está numa fase ainda muito inicial, ainda estamos ali na fase de oferecimento das respostas à acusação, quer dizer, ainda não houve nenhum ato processual formal, não houve nenhum tipo de audiência, não houve oitiva de nenhuma testemunha em relação a isso, então estamos aguardando o desenrolar da ação penal para de fato demonstrar que essa impressão que se tem, pelo menos em relação a esses vereadores que eu conheço mais a fundo a situação, acabam não correspondendo à realidade por diversas razões, né? Nós tivemos ali, inclusive, problemas físicos, porque a Câmara Municipal, ela permitia que cada vereador tivesse 20 assessores. E é evidentemente que, até por um espaço físico, é impossível acomodar os 20 assessores no gabinete, porque o espaço é muito reduzido ali dentro. E a função principal dos assessores é um trabalho externo, né? Quer dizer, então dificilmente encontraria os 20 ao mesmo tempo no gabinete. Então essa é a situação que se pretende demonstrar e estamos assim numa expectativa muito boa de fazer com que essas ideias realmente venham à tona, e até porque existe farta documentação comprovando a vinculação desses assessores com a atividade desenvolvida na Câmara Municipal, como, por exemplo, a redação de atas das discussões na Câmara, uma série de documentos trocados entre eles e os vereadores a respeito de providências a serem desenvolvidas no âmbito de assessoria política. Quer dizer, então, a documentação realmente é bastante farta, porém, ainda não tivemos essa oportunidade de apresentar em juízo e espero que isso sendo feito, a gente consiga esclarecer de fato o que aconteceu. Agora, doutor Pantaleão, eu queria ouvir a sua opinião. Foi exagerado ou não a prisão desses vereadores? No meu ponto de vista, eu não tenho dúvida alguma
de que houve um exagero muito grande à prisão. Nós não podemos esquecer que a legislação processual penal atual, ela coloca a prisão como sendo a última das alternativas. E nesse caso, se eventualmente, vamos partir de uma premissa que fosse real essa acusação, a periculosidade, vamos chamar assim, desses agentes, ela seria absolutamente extirpada com o afastamento da função pública. Não haveria qualquer possibilidade de uma continuidade delitiva partindo dessa premissa, os afastando da função pública. Não haveria qualquer necessidade de uma prisão, de um encarceramento para poder impedir que isso viesse a acontecer, até porque a investigação durou bastante tempo, todos os meios de prova, inclusive buscas e apreensões em escritórios políticos, também na própria sede da Câmara Municipal, portanto não há nem que pensar em dizer que poderia haver aí uma dilapidação de provas, porque isso tudo já tinha sido feito. Então eu não tenho dúvida alguma que o encarceramento foi uma providência exagerada aos termos da legislação processual. Eu não ia deixar o doutor William, se gostaria de perguntar alguma coisa, porque o doutor Leonardo Pantaleão foi seu professor, né? Para mim é uma satisfação vê-lo aqui hoje e foi muito importante na minha vida as aulas com o professor, bem como o do Damásio, que é originariamente, depois até quero que o professor fale que ele tem uma nova empreitada, né, um outro projeto também de trabalho educacional. E em relação à atuação do professor aqui, em Osasco, onde também reuniram também vários advogados, ficou uma coisa que para o cidadão de forma extremamente assim, inédita, né? Verem várias personalidades do meio político preso. E eu queria perguntar para o professor se isso é bom para o país, porque nós conversamos, professor, principalmente o advogado que tem escritório na periferia, enfim, o advogado ele é aquela pessoa que está ali próximo do povo. E me parece que hoje as decisões são mais sintonizadas com a mídia, com esse clamor público. E muitas vezes, quando o senhor está lá na televisão, explicando sobre a aplicação da lei penal, explicando como o senhor está explicando aqui agora, sobre os fundamentos da defesa, dá-se uma impressão que o advogado defende o crime e não as pessoas. Então eu queria a sua opinião, porque foram pessoas presas, né, provisoriamente, mas são representantes do povo. E crimes que só vieram à luz por conta de delações. Osasco, até antes dessa Operação Caça-Fantasma, já tinha tido uma delação premiada, e Osasco foi a segunda cidade no Brasil, dentro do âmbito do Ministério Público Estadual, a efetuar esse tipo de delação. Só que nós, vamos colocar aqui, nós do povo, não estou falando nem como advogado, mas do povo, muitas vezes, dentro desse âmbito, dessas delações, nós não temos acesso. Nós tivemos aqui no processo da Caça-Fantasma, mas ficou um pouco meio que no ar, como que se chegou, como é que é, então eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque também nós temos a cultura de que a delação é uma caguetagem, como também, eu já até ouvi isso de políticos, olha, aquele que falou, ele acabou criando uma história que inexistia e tudo mais. Então a minha consideração, Rossi, seria nesse sentido que eu acho que é mais cultural nosso, né, exato, do povo brasileiro. Exato. Não, na verdade, eu até quero fazer uma introdução em relação a essa resposta e ressaltar aqui a minha grande satisfação em revê-lo aqui, porque para nós é sempre um orgulho ver um ex-aluno abrilhantando a advocacia ou qualquer outra. Brilhando aqui na cidade. Sem dúvida. Então, para mim, é uma alegria muito grande revê-lo. E em relação a esse ponto que você colocou, William, eu tenho sempre uma grande preocupação em relação a isso. A sociedade, de uma forma geral, ela acaba confundindo a atuação do advogado. O advogado não defende conduta, o advogado defende direitos. É completamente diferente. Então, não é porque o indivíduo desenvolveu uma conduta que é uma conduta recriminada, muitas vezes, pelo próprio advogado, que ele não tem os seus direitos a serem preservados. Então, não se pode confundir o advogado com
o acusado. É uma premissa fundamental. O advogado na área criminal, ele defende direitos de quem é acusado e não a conduta que ele desenvolveu. Esse é o primeiro ponto. Em relação à colaboração premiada, a colaboração premiada eu vejo que é um instrumento de grande valia, não dá para você ignorar a relevância que a colaboração premiada hoje exerce, principalmente no desmantelamento de organizações criminosas, uma vez que dificilmente você chegaria àquelas pessoas do topo de uma organização criminosa caso não houvesse essa colaboração premiada, porque essas pessoas não vão para a linha de frente, não vão para o campo, então é só realmente com um aprofundamento muito grande em relação a isso. Por outro lado, nós não podemos esquecer que a própria lei específica que trata da colaboração premiada, agora mais recente, a Lei 12.850, em relação à organização criminosa, ela estabelece de forma muito clara que a colaboração premiada, por si só, ela não é um meio de prova, ela é um meio de obtenção de prova. Então, não adianta o indivíduo pretenso colaborador declarar uma série de coisas se ele não tiver, no mínimo, elementos indiciários para poder embasar aquilo que ele está justificando. E nós tivemos alguns anos atrás, quando começamos ainda a engatinhar nesse Instituto da Colaboração Premiada, graves equívocos cometidos, não só pelo Ministério Público, como também pelo próprio Poder Judiciário, em chegar ao ponto de afastar autoridades policiais, por exemplo, delegados federais, com base tão somente em colaboração premiada sem qualquer tipo de subsídio, a ponto de, em audiência, o colaborador ser indagado por mim qual era o elemento de prova que ele teria para justificar aquilo, e eu ter que ouvir a resposta dele, que a prova era a palavra dele. A prova é a minha palavra, é a palavra de um acusado que estava preso há 1 ano preventivamente e que, intrigantemente, no mesmo dia, já tinha 10 pedidos de habeas corpus negados em várias instâncias, e, intrigantemente, no dia que fez uma colaboração premiada envolvendo uma autoridade policial federal bastante destacada na Superintendência de São Paulo, ele conseguiu a liberdade no mesmo dia em que fez isso. Quer dizer, e até hoje processo se arrasta, houve um afastamento dessa autoridade, aí depois o Tribunal Regional Federal entendeu que houve aí um excesso porque não tinha qualquer elemento indiciário, restituiu no cargo essa autoridade federal, e aí as coisas vão. Então, a colaboração premiada, desde que desenvolvida com responsabilidade por órgãos públicos que têm a atribuição de poder levá-la adiante, ela, sem dúvida alguma, é um instrumento bastante interessante. Embora me permita aqui uma reflexão rápida a respeito da legalidade e da constitucionalidade das penas serem acordadas com o Ministério Público, e o Poder Judiciário ele fica só numa função de homologação ou não. Então, você acaba aí tendo aspectos a serem analisados no âmbito constitucional e também legal, porque estaria havendo uma transferência em termos de aplicação de pena para o Ministério Público e não para o juiz. O Ministério Público não pode decidir quando vai ser minha pena, ele não pode decidir, por exemplo, que o meu regime semiaberto vai ser cumprido com uma tornozeleira eletrônica na minha casa, se a lei não define isso. Nós temos aí princípios básicos no direito penal que, se a pena não está prevista em lei, eu não tenho como estabelecer de uma forma diversa, e isso vem acontecendo com frequência. Bom, o Baltazar quer fazer alguma pergunta? Só uma observação, quando o doutor Pantaleão arguía com relação ao trâmite do processo da Câmara, será que quando um funcionário de um determinado vereador, um assessor, ele começa a trabalhar, ele assina algum termo de responsabilidade que ele não pode se ausentar do trabalho ao longo das 8 ou 12 horas que ele tem que dar o cumprimento? Porque se não tiver uma exigência dessa natureza, num hipotético ou num real contrato de trabalho, doutor, me desculpe, eu acho que só por esse fato, eu acho que... Como eu levei uma pancada quando eu fiz o exame da OAB, que eu não sabia responder, eu também agora fico meio intrigado. Porque, olha, me perguntaram o que era crime de tapume. Até hoje eu não sei. Como professor, você me fala. Essa questão se havia ou não algum tipo de documento, isso é uma outra coisa muito interessante. A Câmara Municipal aqui de Osasco, até
antes desse episódio, não tinha nenhum tipo de documento que estabelecesse quais eram as atribuições do assessor, se ele tinha que permanecer internamente, se ele não tinha. E, aliás, um outro ponto interessante, a folha de ponto dos assessores é uma folha de ponto, por exemplo, que eu já vinha, né, na época, ela já vinha moldada pelo próprio Departamento de Recursos Humanos, então não tinha como fazer determinadas adequações em relação ao horário, nada disso, aquilo era estabelecido pelo próprio RH da Câmara, e sendo objetivo na pergunta, que foi brilhante esse apontamento, nunca havia nenhum tipo de definição sequer de quais eram as atribuições desses assessores. E isso é que gerava essa dificuldade de interpretação. A tal da profissiografia, né? Exatamente. Isso parece que agora já existe. Parece que agora já foi definida exatamente a função. Houve até um termo de ajustamento de conduta que foi assinado com o Ministério Público por uma redução de número de assessores de cada vereador. E já estabelecendo ali de uma forma mais clara quais seriam as atividades de cada um deles. A grande verdade é o seguinte, que os assessores dos vereadores, eu achava realmente um absurdo, 20 assessores, o direito de ter até 20, mas é óbvio que esses assessores, o trabalho deles era na rua mesmo, né? E a gente sabe que foram indiciados alguns assessores que são famosos pelo trabalho que eles desenvolviam para vários vereadores. Eu não vou entrar no mérito, porque eu não sei se tem algum vereador que andou aprontando lá, se andou, tem que pagar, mas a gente conhece vários ex-funcionários da Câmara Municipal, foram afastados, indiciados, etc., que trabalhavam e muito lá na Câmara Municipal. Então, nós entendemos que essa questão de justiça é algo que deve tocar o coração das pessoas, porque eu não tenho a menor dúvida que muitas injustiças foram cometidas nesses mandados de prisão na baseada, né? Foram 15 mandados de prisão e muitas pessoas honradas tiveram seu nome lançado na lama, assim, de uma hora para outra, né? Então, doutor, há alguma forma de ressarcimento, caso se prove que algum vereador realmente, ou todos, não sei, ficar comprovado que eles não cometeram nenhum ilícito? Eu acho que se ficar evidenciado, e como foi bem colocado, realmente algumas providências, elas foram extremamente exageradas, e até me chamou muito a atenção quando houve o pleito de prisão preventiva em relação aos vereadores, e também houve ali um pedido de suspensão dos salários dos chamados fantasmas. A decisão judicial, ela acata o pedido de prisão, mas não suspende o salário dos assessores supostamente fantasmas, porque não havia uma segurança naquele instante capaz de justificar a suspensão do salário. Quer dizer, se não há uma segurança sequer para suspender os salários daqueles que eram considerados fantasmas, há segurança para mandar prender pessoas? Se há uma dúvida se são fantasmas ou não, tá certo? Quer dizer, atenção, isso gera aí realmente um outro aspecto a se refletir, a se destacar, o que evidencia, de fato, que essa segurança que se tentou demonstrar por parte do Ministério Público não correspondia àquilo que de fato ocorria na cidade. Doutor, agradecendo a sua presença aqui, o programa está um pouco diferente hoje, porque são muitos os ouvintes aqui em Osasco que têm essa preocupação numa elucidação desse caso rumoroso, né? E muitos boatos, né, que correm aí pela cidade, vão prender, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu pergunto, há alguma coisa que o senhor gostaria de falar para que a gente possa depois entrar nos temas aqui propostos pela produção do programa, na mesa redonda de hoje, mas eu acho a sua presença aqui muito importante. Alguma coisa que o senhor gostaria de falar acerca dessa questão?
A única ponderação, e aqui não é só em relação a essa questão específica, é inegável que a população hoje, e nós não tiramos, obviamente, a razão, é uma população que hoje ela é envolvida numa sensação de descrédito muito grande. Então, hoje ela acompanha já há anos escândalos no mundo político. Então já parte da premissa que, pelo fato de ser político, já tem aí algum tipo de responsabilidade por trás disso, naquela ideia de que o político necessariamente burla regras, né? Então ela se vê hoje, a população como um todo, né, numa situação em que ela desconfia do poder legislativo, seja em que esfera for, municipal, estadual, federal, ela também tem grande desconfiança em relação ao poder executivo e começa a ter grande desconfiança em relação ao poder judiciário também. Então, hoje, é uma população que numa situação como essa, pouco resta de crença nisso, ela não tem muito mais onde se embasar. Mas o meu ponto principal é que as pessoas sempre tenham em mente a importância de poder tentar ouvir os dois lados. Essa é a premissa fundamental de qualquer tipo de julgamento que se vai fazer, porque existe uma máxima até que diz, né, que a injustiça que alcança um é uma ameaça para todos. Então, amanhã ou depois, a partir desse ponto de vista, pode ser qualquer um envolvido numa suposição, e dessa suposição se torna uma realidade, e essa realidade, mesmo que depois venha a ter uma sentença de absolvição na frente, a mácula fica. Então, é só essa ponderação, porque realmente ter uma cautela, um maior assim, um refriamento em relação a determinadas pré-julgamentos, a determinadas posições já definitivas, seria interessante depois de uma análise mais detida de cada caso. Agora, doutor, não ficou muito claro para mim, existe algum dispositivo legal que possa, de certa forma, reparar o prejuízo, né, que não tem como você mensurar para essas pessoas que supostamente são inocentes? Demonstrado o exagero, demonstrado a total falta de justa causa para uma denúncia e, consequentemente, os efeitos, a mácula em relação ao nome, à imagem e daí por diante, sem dúvida alguma, existe a possibilidade de haver um pleito de ressarcimento contra o Estado por conta dessa situação toda gerada. O próprio Código Civil, ele estabelece lá que todo aquele que causa um dano a outro é obrigado a reparar o dano. Então, se esse dano foi causado a qualquer pessoa, de uma forma que extrapolou pura e simplesmente o direito de se investigar, esse dano pode ser pleiteado. 13h02, nós vamos a um breve intervalo e já nós voltamos com os temas de hoje propostos pela produção do nosso programa. Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar. Com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Vai pelo mundo afora, vai semeando a palavra. São 100 milhões de escrituras, vitória para o Brasil. Sociedade Bíblica, semeando a palavra eterna. Sociedade Bíblica do Brasil, semeando a palavra que transforma vidas. No Brasil, muitas mulheres grávidas só vão ao médico na hora do parto. Por isso, milhares de crianças e muitas mães morrem todo ano. O pré-natal é um direito. Proteja a sua vida e do seu bebê. Se alguém na família ou na sua empresa está grávida, ajude. O pré-natal é vida e responsabilidade de todos. Não empurre essa responsabilidade com a barriga. Pensou criança, pensou Fundação Abrinq.
você não pode perder na Rádio Nova Difusora. Programa O Wellington de Andrade. De segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Músicas, prêmios e a sua participação. O Wellington de Andrade. Sucesso da tarde. Você resolve fazer uma tatuagem num estúdio, quando alguém senta do seu lado para colocar um piercing. Vó? Tem coisas que aparecem quando a gente menos espera, né? Ainda bem que para hepatite B existe vacina. A hepatite B é contraída pelo sexo sem proteção ou contato com sangue contaminado e pode levar à morte. Não compartilhe objetos como agulhas e lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde para fazer o teste e tomar as 3 doses da vacina. Hepatite B. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Plantão de notícias. Geraldo Alckmin destaca a importância da exportação de proteína animal para a economia e o mercado de trabalho nacional. O governador de São Paulo falou sobre o tema durante a abertura do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, que reúne empresas das áreas de alimentos, tecnologia, máquinas e equipamentos, genéticas, nutrição e laboratórios na capital paulista. Do ponto de vista social, mais de 4 milhões de empregos, e do ponto de vista econômico. O Brasil é o maior exportador mundial de frango e o 4º maior exportador de suínos. São Paulo é o maior produtor brasileiro de ovos, e nós estamos dando uma contribuição importante para o status sanitário, o investimento nos nossos laboratórios avícolas de Descalvado e de Bastos, que é a capital do ovo, inclusive na questão da genética. Alckmin resumiu ações estaduais voltadas à promoção do setor e os pontos positivos. Nós temos em São Paulo importante incentivo para o setor, com crédito presumido e linha de financiamento através da Desenvolve SP. É um setor fundamental, proteína animal, alimento de qualidade, muito emprego, cadeia produtiva longa. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, apenas em agosto, o país deve exportar 400 mil toneladas de frango e outras 65 mil toneladas de carne suína. Tadeu Inácio, Agência Rádio 2 de Notícias. ZYK 72. Rádio Nova Difusora AM 1540. Música, informação, esporte, utilidade pública. Rádio Nova Difusora, a serviço da população. Aqui tem mais alegria. Direção-geral, Francisco Rossi. Nova Difusora AM, São Paulo, Brasil. Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar. Com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Mesa Redonda. 13h08. Nós vamos ao primeiro tema da nossa mesa redonda de hoje. Nós temos 2 temas municipais, viu? E, eu acho interessante a gente discutir isso mesmo. O tema foi extraído do Jornal Diário da Região desta sexta-feira, 1º de setembro de 2017. E como passou rápido o ano, está passando, né? Batista quer rede de saúde só atenda aos moradores de Osasco. Durante discussão sobre a qualidade de atendimento prestada na rede municipal de saúde, durante a sessão desta quinta-feira, na Câmara Municipal de Osasco, o vereador Batista Comunidade voltou a defender a criação de um cartão da saúde
para identificar os usuários. E como forma de melhorar os serviços prestados, foi uma proposta inusitada, que a rede municipal só atenda a moradores da cidade. A identificação seria feita, segundo ele, pelo cartão que só seria concedido a quem vive em Osasco. Precisamos criar urgente esse cartão para atender somente as pessoas de Osasco, porque são elas que pagam imposto aqui e não têm atendimento em saúde adequado, afirmou. Já quanto aos moradores de municípios que procurem as unidades da rede em Osasco, ele tem uma sugestão. Para os de fora, vamos dar o primeiro atendimento, fazer um combinado com as outras prefeituras e mandamos de volta para a sua cidade, completou. Ainda segundo Batista, caso essa medida seja adotada, vai até sobrar medicamento na rede. Ele também afirmou que já sugeriu a criação desse cartão à administração municipal, mas que a ideia foi rejeitada, porque em Barueri, projeto semelhante foi proposto e acabou barrado na justiça. Só que o que aconteceu lá foi diferente. Para ter o cartão e garantir os atendimentos, muita gente passou a transferir o título de eleitor para lá. Por isso foi barrado, relatou. O vereador, no entanto, cometeu um equívoco. A criação do cartão na gestão do ex-prefeito Gil Arantes tinha como objetivo restringir todos os serviços públicos, incluindo matrículas nas escolas, por exemplo, a moradores da cidade. Mas foi considerado inconstitucional porque na área da saúde o atendimento do SUS é assegurado a toda a população, independente do local onde mora. Eu quero acrescentar, antes de ouvir os nossos convidados, que esse negócio de cartão de identificação, se isso eventualmente for aprovado, vai ser um ralo por onde vai se esvair milhões e milhões do município de Osasco. Aí tem, sabe? Eu acho muito estranha essa proposta do vereador, porque eu ouvi esse papo, sabe? Não esqueçamos aí que a vice-prefeita de Osasco é Ana Maria Rossi, minha esposa, né? E a gente sabe, a gente já ouviu esse papo entre os executivos, né? Que estão assessorando o prefeito. Então, de repente, pega a mão de um outro gato, né? Para propor uma aberração dessa. Eu, pessoalmente, sou contra essa história desse cartão, porque são milhões que vão para o ralo. Baltazar. É um assunto encrencado. Realmente Barueri mergulhou nessa tese e a coisa não deu muito certo, não. Então, na criação, na confecção do cartão, como uma espécie de um documento que consubstanciasse: eu sou de Barueri, sou de Barueri, sou de Barueri, só eu posso ser medicado. Realmente a coisa é muito encrencada. Agora, ao instante que o vereador Osasco, o vereador Batista Comunidade, ele diz, entre outras coisas, já para os de fora, vamos dar o primeiro atendimento, fazer um combinado com as outras prefeituras e mandamos de volta para a sua casa. Meu caro vereador, o senhor esqueceu de um detalhe muito importante nessa sua sugestão. Que tal o que minha nona fazia comigo quando eu era garoto? Quando doía a minha cabeça, ela falava: meu neto, toma um copo de água com açúcar. Então a frase fica: para os de fora, vamos dar o primeiro atendimento, fazer um combinado com as outras prefeituras e mandamos de volta para a sua cidade depois de tomar um copo de água com açúcar. Que tal, vereador? Fica bom, né? Do resto é tudo blá, blá, blá. Um abraço. Doutor William. Não, a gente fica numa situação que eu não sei se eu vou chorar, se eu vou rir. Toma um copo de água com açúcar. Vou fazer isso aí, viu? Quero pedir desculpas aqui, mas eu tenho que me exaltar um pouco. A princípio, a finalidade, função do vereador é a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Eu só quero alertar a memória e quero convidar este vereador Batista Comunidade que ele saia do planeta da onde ele possa estar convivendo e ande na cidade de Osasco, que ele vai verificar que não tem médico. Em Barueri, eu ouvi isso há 15 dias atrás da boca de um médico que vai fazer 2 anos que não tem benzetacil. Na zona norte de Osasco, Rossi,
tá? Volta e meia, não se tem pediatra no pronto-socorro Osmar Mesquita, obrigando toda aquela população a sobrecarregar o pronto-socorro mais próximo de Barueri, o Rômulo Fonseca. É verdade. O ouvinte que puder ir no Rômulo Fonseca, ele vai ver várias pessoas sendo atendidas próximos ali da recepção, me lembrando, o professor Pantaleão, aquelas reportagens daquele pessoal que sofre ali na Síria. É horrível. Os vereadores, de comum acordo, deveriam acordar. Nós estamos no primeiro ano do mandato, 8 meses. Eu acho que alguém deveria ali recomendar que eles, no juramento deles, eles pudessem ter um pouquinho de memória e começar a ter um pouco mais de efetividade na fiscalização do Poder Executivo. Não criar embaraços. Por quê? Até o Baltazar gostou de uma frase que eu coloquei quando nós recebemos aqui o deputado federal Vinícius de Carvalho, que eu me referi ao deputado como um feitor de leis. Poxa vida, minimamente, o vereador tem que ter um mínimo de cultura. Então, e por que eu estou dizendo isso? De maneira alguma querendo humilhar esse cidadão, esse representante do povo, que tem uma função nobre. Mas nós temos lá na Constituição o princípio da universalidade. Eu não posso barrar um doente. Só que Osasco já faz isso por falta de medicamento, por falta de médico. Só para a gente poder ter um pouco de memória, a administração feita no Hospital Central ali pela Fundação ABC, que já acabou lá o contrato, eu sei disso, ele está sob discussão no Tribunal de Contas do Estado. Foram apontadas várias irregularidades. E parece que não se aprende. Nós temos a cultura da contenda. Nós temos a cultura da judicialização. Eu ando, vários políticos me abordam, conversam comigo. Mas olha, nós temos um problema do Ministério Público, nós temos um problema no... Hoje nós temos aqui, aqui presente aqui na mesa, um grande advogado criminalista, e ele sabe melhor do que eu que o brasileiro só vai procurar depois que fez, né? Mas o advogado também tem uma função preventiva, uma assessoria, uma orientação. Quem sabe os vereadores acordem, enquanto é tempo, para começar a ter essa conduta um pouco melhor e sabe, começar a parar de fazer ou ter esses tipos de projetos de leis que já estão fadados ao fracasso. Estão passando vergonha. Esse senhor é um... Olha, eu até vou ficar quieto para não acabar falando bobagem. Então, Batista, vai ler um livro, vai andar um pouquinho na cidade. Eu acho que tá fazendo um pouco mal aí, onde você tá andando. Não é Osasco. Doutor Pantaleão, a sua opinião, porque esse é um assunto que está ocorrendo aqui em Osasco, mas também ocorre em tudo que é cidade, né? Não, eu pouco tenho a acrescentar depois de tudo que já foi exposto, mas para mim me parece, a par de qualquer questão ideológica que possa permear essa intenção do vereador, analisando sob o prisma jurídico, parece que é algo que, mesmo que se implementado, não teria aí a sua eficácia mantida pelo Poder Judiciário, a par do que nós já tivemos aqui em situações semelhantes à declaração de inconstitucionalidade de medidas dessa natureza. Então, eu acho que seria, sem dúvida alguma, caso isso avançasse, uma medida natimorta, né? Bom, na minha opinião, Batista está prestando serviço a alguém do Executivo Municipal, fazendo uma proposta ridícula dessa. E olha, gente, aí sim, nós temos que ficar de olho nesse tal cartão, viu? Nesse tal cartão que não é de graça não, isso vai custar milhões e milhões e acho que só vai interessar mesmo, e vai aplaudir de pé, o dono da empresa que eventualmente fizer esse tal cartão. Bom, eu que fui prefeito 2 vezes de Osasco, eu fico revoltado com um negócio desse, sabe? Isso aí, o que acrescenta na vida da pessoa? Me dá uma parte, aconteceu comigo, há 15 dias atrás, o professor, eu tenho um filho de 5 anos, ele estava passando mal, estava com prisão de ventre. Eu tive que usar o pronto-socorro Osmar Mesquita lá na Zona Norte, cheguei, fiquei até contente, né? Não tinha criança nenhuma, falei, foi todo mundo atendido, nem vou pegar fila. A recepcionista falou, nós não temos pediatra, senhor, nós só teremos pediatra após as 19 horas. Eu fui para Barueri,
Fui muito bem atendido em Barueri. Só que entrei lá, Rossi, falei, não, isso aqui não é um pronto-socorro, isso daqui é um hospital de campanha, estamos numa guerra. Pessoas de idade, no meio lá, macas, parecia que eu estava na Síria, parecia que eu estava numa guerra. A parte de recepção, Rossi, super lotada, Rossi. E aí um senhor vem uma desse multidão jeito, de Osasco, da Zona de Norte, Osasco, que vai falar, né? com uma proposta dessa, ele está brincando. O dinheiro, a fortuna que este senhor ganha por mês para fazer esse tipo de projeto. E como você muito bem alertou, quanto que é o custo desse cartão? Qual é a empresa que vai fabricá-lo? Isso são coisas que realmente precisam ser ponderadas, viu? Verdade, é isso mesmo. Bom, 13 horas e 20 minutos. Tem outra coisa aqui que, pelo amor de Deus, hein? Vereador quer fim da cobrança de taxa de esgoto em Osasco. O tema foi extraído do jornal Diário da Região dessa sexta-feira. A Sabesp foi alvo de uma verdadeira metralhadora de críticas de vereadores em Osasco durante a última sessão da Câmara na terça-feira. O pontapé inicial foi dado pelo vereador Alex da Academia. Ele afirmou que estuda com sua equipe um projeto de lei que proíba a concessionária de cobrar na cidade a taxa de esgoto. A tarifa vem sendo cobrada todos os meses na conta e tem o mesmo valor da tarifa de água. Com isso, na prática, dobra o valor pago pelo consumidor. Estamos tentando encontrar uma brecha jurídica para suspender essa cobrança, porque a Sabesp cobra por esse serviço, mas não faz o tratamento de esgoto na cidade, afirmou ele na tribuna. Foi a deixa para o vereador Cláudio da Locadora, presidente da Comissão de Obras e Administração Pública, sugerisse a realização de uma audiência pública com representantes da concessionária para detalhar investimentos na cidade. Mas foi de Batista Comunidade que vieram as críticas mais contundentes. Ele citou pontos na Zona Norte, onde há esgoto correndo a céu aberto, há fezes nas ruas. E sempre ouvimos a mesma resposta: vamos consertar. Precisam ser estabelecidos prazos, afirmou. Para isso, segundo ele, seria necessária a criação de um plano municipal de saneamento básico com estabelecimento de prazos e metas para a coleta e tratamento de esgoto. Ele sugeriu ainda a análise de substituição da Sabesp por outra empresa gestora dos serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto na cidade. Visitei com minha equipe 6 cidades para conhecer planos de saneamento. Já o vereador Mário Luiz Guide propôs discussão na Câmara para a criação de uma agência municipal de saneamento básico, órgão que teria por lei atribuições de fiscalizar os serviços realizados pela Sabesp e cobrar a realização de obras. A legislação estabelece que seja criado um órgão regulador para essas funções, afirmou. Baltazar. Olha, esse é um problema que vem se arrastando há muitos anos. Olha só, a tarifa vem sendo cobrada todos os meses na conta o dobro. Quer dizer, o mesmo o valor que você paga pela quantidade de metros cúbicos da água que entra na sua residência, no seu negócio, a par dessa metragem cúbica é calculado o que você paga de esgoto. Esse cálculo, gente, parte do pressuposto que a água que entra, você usa e sai, portanto o consumo é igual. Mentira! Mentira, uma mentira grossa. Quem fez esse cálculo não teve uma justiça matemática. E a água que nós molhamos as plantas, a lavagem de animais, a lavagem até de veículos que hoje está fora de moda, e tanta coisa que você usa da água que não vai para o esgoto. Agora, evidentemente, eu conheço casos no município de Barueri que tem lá um residencial que custeou o esgoto, e olha, pasme, a Sabesp cobrou a água e o esgoto, e quem pagou o esgoto foram os proprietários do loteamento. Portanto, e outra coisa, querer brigar com a Sabesp, meu irmão, em matéria de água e de esgoto, é melhor você brigar com o presidente dos Estados Unidos e a sua armada. Doutor William, por favor.
Realmente, a Zona Norte é complicada. É muito triste lá mesmo. Canalização de esgoto ali passou longe. E eu acredito que os vereadores, mais uma vez, deveriam cobrar o serviço da Sabesp. Mas a gente vai propor um estudo, tal. Não, por que já não realiza? Porque esse problema já vem de décadas. Não, e não esqueçamos que a Sabesp foi praticamente, recebeu de graça o serviço que era da Caemo. E a coisa funcionava para valer, porque era o município que administrava toda essa questão e de repente foi entregue de graça para a Sabesp, a Caemo, a antiga Companhia de Águas e Esgotos de Osasco. O que eu fico preocupado, o Rossi, é essa proposta do vereador Mário Luiz na criação de uma agência municipal de saneamento básico. Porque eu já até passei por alguns problemas aqui com funcionários da prefeitura, que assim, mudando de assunto, mas dentro daquilo, com problemas com o Instituto de Previdência, que foi até incorporado as contribuições ao INSS. Então, assim, será que vai ter êxito? Será que a prefeitura tem dinheiro para a criação de uma agência? Não, isso implica em mais gastos, né? Não seria melhor então fiscalizar? Olha, o que eu entendo é que esses vereadores querem os 5 minutos ou 15 minutos de fama e de repente ficam fazendo propostas para ganhar espaço na imprensa. Então, são medidas propostas que são inócuas. Eu acho que tem que buscar um diálogo com a Sabesp, né? Existe quilômetros e quilômetros de rede de águas pluviais. Isso ocorre também lá em Barueri, que recebem o esgoto e fica aquela fedentina, né, saindo pelas bocas de lobo. Tem que ser uma rede de esgoto separada da rede de águas pluviais. Então, isso há uma distorção e a Sabesp teria sim que se pronunciar mais claramente sobre os planos dela para a implantação da rede de esgoto que atinja, se Deus quiser, o mais breve possível, 100%, e o tratamento desse esgoto. Eu vejo também, e aqui é uma questão que não vou falar tão bem como o meu professor, mas vou tentar aqui, questão extremamente cultural, né? O esgoto da porta da tua casa e as pessoas parece que não levam isso como uma plataforma para cobrar do teu vereador, para cobrar do teu prefeito. E parece que já se acostumaram. Quantas e quantas vezes, o Baltazar... Tá falando o quê? Da Zona Norte? Da Zona Norte, mas como um todo. Fora do mundo a coisa também é complicada. Você pega uma das cidades mais importantes do mundo, só para citar, Cairo, no Egito, não tem 1 metro de esgoto. Essa semana, professor, que o pessoal ouvinte, acabei realizando um ato judicial chamado sustentação oral, estava com os meus colegas aqui, quando nós estamos saindo do metrô República, aquele cheiro. Cheguei em São Paulo, aquele cheiro horrível, terrível. Eu não sei, isso é uma coisa que me perturba. Osasco, é isso aí, vamos realizar uma audiência pública. Eu gosto muito do Claudinho da locadora, ele é meu amigo, uma pessoa extremamente dedicada. Ele tem problemas até onde era o gabinete dele, onde não se tinha, na mesma rua que é uma avenida principal, existem comunidades que foram crescendo e acabaram se transformando em mini bairros ali, onde não se tem um local para poder colocar lixo. Então, assim, existem coisas que fogem, muitas vezes, da amplitude da municipalidade, mas cabe cobrar. Mas tudo isso ocorre por omissão, inclusive, dos vereadores, sim, que permite a ocupação de áreas. Círculo vicioso, Rossi. É incrível. Doutor Pantaleão, a sua opinião? Eu entendo que, por se tratar de um serviço básico, um serviço essencial, talvez uma maneira mais econômica até de se buscar uma cobrança por parte de um serviço da Sabesp que o município entende estar inadequado, poderia-se até provocar uma manifestação do próprio Ministério Público, que é quem tem a função de tutelar pelos interesses difusos e coletivos da municipalidade. Quer dizer, a partir do momento em que esse serviço está sendo mal prestado e supostamente colocando em risco a saúde da população, certamente invocar
uma atuação mais direta do Ministério Público em relação à Sabesp, poderia ser uma providência mais efetiva e certamente mais econômica, porque ali seria estabelecido algum termo de ajustamento de conduta, cujo descumprimento por parte da empresa geraria as consequências estabelecidas nesse termo. Lembrando aos nossos ouvintes que a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU, diz que onde se implanta a rede de esgoto, reduz-se 90% o índice de mortalidade infantil. Então, esse é um tema que tem que ser discutido e discutir... Fora as doenças que são prevenidas. Exato. Então, eu acho que tem sim que haver um diálogo maior com a Sabesp. Eu acho que a Sabesp está devendo uma informação mais adequada sobre as falhas realmente que existem em relação ao tratamento de esgoto, a coleta de esgotos no município, e nós ficamos aí no aguardo. Eu acho que esse confronto parece que é uma unanimidade, se unem. Por que então não pressionam o prefeito para buscar um diálogo com a Sabesp para retomar o serviço de água e esgoto? É simples assim, sabe? Porque foi dado de presente para a Sabesp o sistema de águas e esgoto do município na gestão, se eu não me engano, do Bortolosso, né? Do Silas Bortolosso. Mas parece que aqui na cidade não se tem muita memória. Não, não existe, é verdade, concordo com você. Bom, 13 horas e 31 minutos, nós vamos ao último tema, agora é um tema de interesse nacional e nós vamos aproveitar aqui a presença do Dr. Pantaleão, principalmente. Temos extraído do jornal Folha de São Paulo desta sexta-feira. Sigilo da acusação deve emperrar nova denúncia contra o presidente. O envio da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados deve atrasar diante da tendência de a nova acusação do procurador-geral, Rodrigo Janot, ser entregue sob o sigilo ao Supremo Tribunal Federal. O pano de fundo da demora está no segredo judicial do acordo de delação do corretor Lúcio Funaro, celebrado com a Procuradoria. Conforme informou o painel da Folha, né, na quinta, as informações prestadas pelo delator devem permanecer sob sigilo mesmo após serem homologadas pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato. Isso porque a Procuradoria-Geral da República quer trabalhar em cima da denúncia com as informações protegidas. Fachin pretende homologar o acordo até quarta, dia 6. A medida do ministro abrirá caminho para Janot denunciar Temer por obstrução de justiça e organização criminosa. A acusação, porém, terá de seguir sob sigilo, porque citará trechos da delação de Funaro. Ao denunciar Temer, o procurador-geral pode pedir a Fachin que o acordo de colaboração do corretor apontado como operador da cúpula do PMDB ligado à Câmara se torne público. Com o fim do sigilo, a denúncia pode ser enviada à Câmara, onde precisa ser apreciada pelos deputados responsáveis por autorizar o Supremo a receber a acusação e afastar o presidente por até 180 dias. Fachin tem a prerrogativa de decidir monocraticamente sobre a proteção das informações, mas a tendência hoje é que leve o caso ao plenário do Supremo por causa das citações a Temer. Sem previsão sobre essa decisão do Supremo, a denúncia contra o presidente fica à espera de solução para o impasse. Eu começo ouvindo a opinião do Dr. Leonardo Pantaleão. Essas providências que são feitas, nós tivemos até uma primeira chegada dos termos dessa colaboração premiada do Funaro ao ministro Fachin, ele não homologou, mandou voltar, né, para fazer algumas correções, por isso até que se postergou aqui, a previsão é na semana que vem que ele possa fazer isso. A mantença sob sigilo
ela tem que ser analisada sob dois aspectos. Existem aspectos favoráveis à mantença do sigilo, se eventualmente a divulgação for prejudicar o restante da investigação. Esse é um ponto que deve ser considerado, e certamente, para termos chegado nesse intento, nesse intuito, talvez seja isso o que esteja acontecendo. Por outro lado, cria uma insegurança na população, porque a população quer saber exatamente aquilo que está sendo imputado, afinal, ao presidente da República, que mais uma vez se vê envolvido nessa situação. Como uma estratégia de defesa que nós percebemos em relação à posição do presidente, ele tenta estabelecer uma animosidade pessoal entre o Procurador-Geral da República e ele, tanto é que pleiteou recentemente perante o Supremo a suspeição do Procurador-Geral e não teve o seu pedido acatado por não conseguir demonstrar nenhum tipo de animosidade que justificasse uma suposta perseguição ou algo do gênero, né? Agora, a questão ela gira sempre em torno de um aspecto. De acordo com a nossa Constituição, de acordo com o que está estabelecido, essa possibilidade do presidente responder pela prática de um crime comum, que mais uma vez estamos aqui diante desse contexto, né? Estaremos aí organização criminosa, obstrução da justiça, que são crimes comuns, não são crimes de responsabilidade, ela fica na dependência de uma autorização da Câmara para que a Câmara viabilize o Supremo para o Supremo analisar se a denúncia recebida preenche os requisitos. Então, a última coisa que nós temos nesse momento é uma análise jurídica em relação ao caso, porque vai ser homologado, quer pelo colegiado, quer monocraticamente, os termos da colaboração premiada, mas isso por si só não autoriza o Supremo Tribunal Federal a apurar a suposta prática do crime. Então, me parece que, seja sob sigilo ou não sob sigilo, me parece que a articulação política do presidente, isso nós tivemos agora recentemente essa demonstração, vai culminar com uma nova rejeição por parte de um eventual parecer da Comissão de Constituição e Justiça, deve culminar com uma nova decisão semelhante da Câmara, no sentido de não autorizar o Supremo a analisar, e essa situação será, ao que tudo indica, mais uma que ficará suspensa para o término do mandato, para que ele possa ser avaliado por conta dessas responsabilidades que são atribuídas a ele. Eu não gostaria de estar no lugar do Temer depois do mandato dele. A coisa vai... Porque vem muita coisa. Né? Vem. Bom, doutor William. Eu quero jogar uma pergunta de novo para o professor Pantaleão, que é um especialista nessa área, a gente tem que aproveitar que ele está aqui. Mas o professor, o que eu observo é assim, quando nós fazemos um atendimento de uma área criminal, às vezes, vamos colocar um exemplo aqui, o pai está preso, aí a esposa está chorando, os filhos, a família, o avô, o parente. Essa situação toda, usando de forma analógica, parece que o brasileiro também está com esse aperto no coração, porque quer queira, quer não, é o representante maior de uma nação que está aí sob dúvida, ainda que haja os princípios de presunção de inocência, da não culpabilidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse aspecto psicológico, cultural do processo penal, porque quer queira, quer não, Rossi, parece que o direito penal agora virou o guia da nação. Você liga o rádio, televisão, internet, tudo hoje, professor, está se baseando em decisões. Será que vai cair? Será que não vai cair? Será que vai ser provido o recurso? Será que vai ser julgado ou não? Então, acho que essa questão que eu queria que o senhor comentasse. E é bastante interessante porque eu começo a sentir saudade da época em que nós usávamos até de forma, assim, de brincadeira, aquela expressão de que de médico e louco todos tinham um pouco, né? Hoje isso mudou, porque na verdade, como você bem colocou, nós temos esse envolvimento diário, quase que 24 horas por dia do povo, né, da população, com o direito penal. Então se torna interessante, você observa isso muito nas redes sociais, onde hoje, não só de médico e louco, mas de jurista também, todo mundo tem um pouco em relação a essa questão. E aí você rebate alguma coisa, tivemos um caso recente agora em São Paulo, em relação que a decisão do juiz, se era estupro, se não era estupro, e gerou essa comoção, toda essa discussão em relação ao que aconteceu, mas o fato
O direito penal, sem dúvida alguma, hoje ele ocupa uma posição de destaque na sociedade. E o grande problema, ele ocupa uma posição de destaque por parte de uma sociedade machucada, por parte de uma sociedade que hoje está absolutamente anestesiada. Por quê? Porque você olha para qualquer nível de representação, há pouco falávamos, problemas no judiciário, problemas no executivo, problemas no legislativo, e isso acaba fazendo com que a população não tenha mais qualquer perspectiva. E aí ela começa, entre aspas, a querer fazer a justiça pelas próprias mãos. E esse é o grande problema, porque o povo que não acredita mais nos seus representantes, que não acredita mais nos seus poderes de representação, é um povo que pouca esperança tem. E a partir do momento em que você tem pouca esperança, pouca coisa te resta. Então esse é o grande problema que a gente tem que enfrentar, e acredito que ainda enfrentaremos por um longo período de tempo, porque aí é difícil você conscientizar a população de que um cidadão humilde, ele não tem a prerrogativa de esperar, por exemplo, encerrar o contrato de trabalho dele para depois responder um processo criminal. Enquanto pessoas como, por exemplo, o presidente da República e outros que ocupam funções também com prerrogativas de função, ficam imunes a isso até terminar o seu mandato. Cria mais essa sensação de desigualdade, cria mais essa sensação de proteção, e isso fomenta a revolta que a gente acaba percebendo nos mais variados lugares. Doutor William, o senhor vem acompanhado aqui por duas pessoas do seu escritório, né? O doutor Paulo Fernando Barbosa Murro, que faz parte da comissão de prerrogativas da OAB de Barueri, e a conselheira da ASAB, Associação Somos Advogados do Brasil, a bacharel Áudrea Dias Franco. E todos trabalham comigo lá no escritório. Baltazar, a sua opinião. O doutor Pantalhão, brilhante advogado militante, em uma determinada parte da sua análise dessa matéria, ele usou uma expressão que eu gostei muito. Uma nova rejeição, até quando um presidente de um país da grandiosidade do Brasil, independente no momento que está vivendo, pode suportar todo esse tipo de pressão, isso pode, aquilo não pode. Olha, eu estou vendo a grande mídia já quase que devidamente viciada nesse diapasão. Um dia desse, acho que ontem ou anteontem, eu vi uma crítica duríssima que o presidente Temer e a sua comitiva estavam gastando milhões num hotel super luxuoso, famoso, o Ritz Hotel em Lisboa, numa diária fantástica. Ora, vocês querem o quê? No Brasil vai dormir debaixo da ponte? Vai dormir no hotel de prostituta lá atrás das boates de Lisboa? Que é uma coisa, sabe? Esse tipo de julgamento, eu me revolto até a minha condição de jornalista. Outra coisa, outro comentário, que o presidente da França, o jovem Emmanuel, está gastando em torno de R$1.000 por dia em produtos de beleza para ficar mais bonito. Ô, Rossi, a que ponto nós vamos chegar? Sabe? Chega a ser revoltante. Quer dizer que o presidente do Brasil, a caminho da China, fez uma pausa em Lisboa, porque ele vai pela parte do Oriente, cortando a Europa da Sibéria, para ir para a China. É um voo difícil e vai ter que dormir debaixo da ponte. Por isso, doutor Pantalhão, eu avalizo tudo que o senhor falou, viu? Bom, 13h42. Eu vou deixar o microfone para as despedidas dos nossos convidados e também do Baltazar. Baltazar. Um abraço, gente. Foi um prazer muito grande tê-los novamente em temas tão palpitantes e, ao mesmo tempo, às vezes chega a ser revoltante. Mas é assim que se faz um país democraticamente livre. Quem sabe o Rossi e eu, que somos veteranos da mesa, possamos, quem sabe, um dia ver, não, esse é o país, principalmente o meu amigo Rossi. Rossi, há momentos que eu não sei como é que você dormia quando você estava como deputado fazendo a Constituinte do Brasil. Você sabe que nem pagando hoje eu quero disputar qualquer eleição, viu? Nem pagando. Deputado federal constituinte, rapaz. Imagina a cabeça dele. Ficou branca de uma hora para outra por causa da Constituinte. Doutor William.
Eu só tenho que agradecer aqui a todos os ouvintes, sempre aqui o convite do Rossi, com meu amigo Citizen of the World, o cidadão do mundo. O professor Pantaleão tem que tomar cuidado quando você está na mesa redonda de falar algum país, porque se o Pantaleão não foi, ele passou perto. Então esse é um cuidado que eu tenho. Então, mas gentilmente a todos aqui da produção, a Cris, também quero estender aqui o meu agradecimento à sua assessora, a Vanessa, né? Que muito de forma zelosa conduziu aqui todos os trabalhos. Para mim é uma satisfação tê-lo aqui na mesa redonda. Até quero pedir aqui licença e convidá-lo também, que sempre que tiver oportunidade, poder contribuir com o seu estudo, com a sua especialidade no direito criminal. Também queria que o senhor falasse, porque eu conheci o senhor no Damásio, sei que o senhor já não está mais lá. Fala também da sua empreitada agora nova, né? CPJUR, né? O nome Exato, agora curso, enfim. E agradecer a todos os ouvintes, os advogados que me acompanham também nas redes sociais e a todos. Agradecido, meu Rossi. Doutor Leonardo, muito obrigado aí pela presença. O microfone é seu para suas despedidas. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o carinho do Dr. William. Reforço aqui o que disse anteriormente, que para mim é uma alegria muito grande ver o sucesso dos nossos ex-alunos, né? E ver, acima de tudo, superando os mestres. Esse que é a alegria maior, né? Agradecer também o carinho da produção, Baltazar, Rossi, e dizer que fico à disposição, sempre que convidado puder contribuir, o farei com um grande prazer. Você comentou agora há pouco, William, da Vanessa. A Vanessa fica atenta, inclusive mandando uma série de mensagens aqui durante o nosso programa. Em relação ao curso, de fato, eu fiquei lá, permaneci no Damásio por 14 anos praticamente, saí agora para uma nova empreitada, um novo curso que é o Centro Preparatório Jurídico, também voltado à preparação de alunos para as carreiras jurídicas, Ministério Público, magistratura, delegados de polícia, OAB e daí por diante. Esse é um projeto novo que começou agora e tenho certeza que junto com os colegas que lá estão será de grande sucesso. 13 horas e 45 minutos, nós vamos a um breve intervalo, já nós voltamos.